Eu quero comentar com você agora algo que na Bíblia é para nós muito significativo, é um exemplo e deve nos estimular as ações também. É um pouquinho da história. Nós encontramos uma época difícil em Israel logo após o reinado de Salomão. Ele foi uma pessoa que nasceu em berço de ouro, não conhecia as lutas e dificuldades dos pobres, ele também não era humilde, ele não sabia bem o que era isto. Apesar de ter muita instrução, ele recebeu instrução, inclusive, sobre o temor a Deus, mas as riquezas o fizeram se desviar por completo. Salomão é um exemplo de uma pessoa que começou bem e terminou muito mal. Portanto, se você começa bem, tem que manter uma atitude de humildade e renovar a sua fé a cada dia. Como Jesus diz, tomar a sua cruz a cada dia, sentença de morte para o mundo. Lembrar-se a cada dia que você não é dono do que você tem. Pela misericórdia de Deus, ele colocou isto nas suas mãos. Você não é uma pessoa que mereceu o que tem, é a graça de Deus. Eu vou citar um exemplo. Basta um acidente para acabar com você, destruir a sua vida, impedir você de trabalhar, de fazer isso ou aquilo. Você começa a perder tudo que tem, gastar com médicos, remédios e planos de saúde, hospitais. Você começa a gastar, daqui a pouco tudo que você tinha já não tem mais. É bom a gente se lembrar que Deus está sobre todos e é pela misericórdia dele que estamos na posse daquilo que temos, mas não é mérito nosso. O Salomão começou a se distrair com as riquezas, se sentir o tal. Vinha gente do mundo inteiro, reis, rainhas e poderosos, e se ajoelhavam diante dele, reconheciam o mérito dele, elogiavam. Ele se sentiu tal, a pessoa mais importante do mundo na sua época, e provavelmente o foi. Porém, mais importante no mundo não significa muita coisa com Deus. Jesus disse que o mais importante aqui na terra era o João Batista, no sentido espiritual, mas mesmo ele era inferior ao menor no reino dos céus. Que significa isto? Que o que você tem de melhor aqui na terra não é nem de longe para se comparar com o pior que você tem no reino dos céus, se é que a gente pode dizer assim que há alguma coisa pior no reino dos céus. Jesus usou a expressão o menor no reino dos céus ainda é superior ao maior aqui na terra. E o Salomão não entendeu isso. Ele pensou que era o tal no mundo e não tirou o chapéu para Deus. Começou a se engrandecer, desprezar a Deus, começou a deixar o culto por conta só dos sacerdotes, já não ia mais aos cultos, começou a se envolver com muitas mulheres, prazeres e alegrias da vida. Ele mesmo testemunha isso no livro de Eclesiastes e viu que tudo isso era vaidade, mas continuou nela. E, infelizmente, o final da vida de Salomão foi muito triste. Há pessoas que querem dizer que Salomão se arrependeu e que o livro de Eclesiastes teria sido escrito no final da vida dele. Não dá para entender este raciocínio. O livro de Eclesiastes foi escrito mais ou menos na metade da vida de Salomão, depois que ele já tinha empreendido as grandes obras, já tinha feito muita coisa, mas ainda tinha alguma sensatez na cabeça. No final da vida, ele chegou a ir a cultos de ídolos, a seguir outras religiões. A Bíblia é clara em dizer isso, que ele seguiu a outros deuses e religiões. É verdade que ele seguiu foi a demônios. Ele estava totalmente cego e Deus já tinha se afastado dele. O Espírito Santo se afasta da pessoa que insiste em pecar. Você insiste em pecar, quer continuar no caminho do erro sem se consertar?
você vai apagando o Espírito até que o Espírito Santo se afasta de você e você fica aí entregue a uma disposição mental reprovável para praticar quantos tons de cinza quiser, quantas coisas do mundo você quiser. Disposição mental reprovável é o que espera cada crente rebelde. Começa como Salomão, que era um crente no Senhor, mas começa a se esfriar, ficar morno, começa a se enfraquecer, começa a pecar, a se distrair, não se conserta do pecado, Deus acaba se afastando dessa pessoa e ela é entregue à cegueira espiritual, a uma disposição mental reprovável, e aí não vale doutrina nenhuma de igreja, predestinação, salvo para sempre salvo, não tem nada disto. Quando a pessoa é crente e se rebela, segundo Romanos no capítulo 1, Deus acaba retirando o Espírito Santo dela. Davi encarecia, suplicava a Deus: Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. Eu vou morrer mesmo em vida eu estarei morto sem o teu Espírito. Não me retires o teu Santo Espírito. Então Deus mostrou para ele: conserte-se do seu pecado, então eu não retirarei o meu Espírito. Foi mais ou menos isto o trato de Deus com Davi, mas o Salomão não seguiu o mesmo caminho. O resultado foi que Salomão lançou o país numa situação horrível, um endividamento muito grande por causa do luxo da corte. A razão de existirem muitos pobres é porque existem ricos. Não existiriam pobres se não houvesse ricos. Os ricos existem porque alguns são pobres e vice-versa. E o país, para sustentar o luxo de Salomão, entrou numa situação de endividamento muito grande. Salomão arrochou os impostos para essa situação atual do Brasil. Aumentou bastante os impostos. Hoje o Brasil é líder no mundo em arrecadação de impostos. E o Salomão andou por este caminho. E o resultado foi o pior possível. O povo se revoltou, o país se dividiu depois da morte dele. O Roboão não conseguiu achar um rumo bom. O filho de Salomão, mesmo tendo se humilhado, ou ele teve que ser humilhado para que se humilhasse. Você entende isso? É diferente você se humilhar e você ser humilhado. É diferente. Deus age e as duas coisas acontecem. Mas enfim, o Roboão, apesar de ser humilhado, ele não se humilhou totalmente, ficou perdido, foi um rei perdido. Mas o filho dele, Abias, entrou numa guerra contra o Jeroboão, que reinava no norte, que estava pior do que o Roboão. Aquela guerra dizimou muita gente, o país se enfraqueceu. Na verdade, agora os dois países se enfraqueceram, eram divididos, eram dois países, o norte, Israel, e depois o sul, em Jerusalém com Judá, e se dividiram, se enfraqueceram, e o caminho foi de descenso. Foram descendo, piorando, até ambos serem vomitados da boca do Senhor. Ou seja, Deus teve que mandar os dois países serem destruídos e o que sobrou para o cativeiro. Deus teve que escrever uma história nova em Jesus, depois no Novo Testamento. Aprenda essas lições, não queira ser como Salomão, nem como Roboão. Aprenda a se humilhar a cada dia, a se humilhar diante de Deus, a reconhecer que o que você tem não é merecimento seu. Você precisa da graça de Deus a cada dia. Tome a sua cruz a cada dia. Morra para o mundo. Tudo que é atração, beleza, tudo que é vaidade no mundo, morra a cada dia para isto e ame o Senhor de todo o seu coração. Você nunca vai se arrepender disto. Tome essa decisão, minha irmã, meu irmão.